A Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 2006, o Ministério da Saúde implementou o VIVA, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. E no ano passado, o VIVA publicou uma pesquisa sobre violência sexual contra crianças e adolescentes com os seguintes dados. No período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 41,2% desses casos em crianças e 58,8% em adolescentes. Um caso já seria muita coisa. E estamos falando de mais de 200 mil. Isso sem contar os casos que não foram notificados, aqueles que acontecem por baixo dos panos, ninguém fala nada, ninguém fica sabendo. Ainda segundo essa pesquisa, cujo link eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler, a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aconteceram dentro de casa e foram cometidos por familiares, amigos e conhecidos das vítimas. Casos de abuso e violência sexual na infância e na adolescência geram marcas que muitas vezes nem o tempo consegue apagar e geram impactos negativos na vida das pessoas que sofrem essas violências. E essa data, 18 de maio, foi escolhida em memória da menina Araceli, que foi vítima de um crime brutal envolvendo rapto, violência sexual e assassinato em 1973, quando ela tinha apenas 8 anos de idade. E semana retrasada, uma autora viralizou no Threads com uma proposta bastante duvidosa para um livro que ela classificou no primeiro momento como romance tabu. A história, inicialmente, era a seguinte: um homem adulto rapta uma menina de 6 anos de idade e a cria como filha. A menina, ao atingir a puberdade, começa a desejá-lo e a dar em cima dele, até que ele cede e os dois vivem um romance tórrido. Depois eu soube que a autora mudou puberdade para maioridade e essa foi sua resposta às polêmicas. Eu pensei em inúmeras formas de abordar esse assunto, mas resolvi apenas deixar esses dados aí no ar para que vocês pensem por si mesmos. Porque eu acho que não tem como dialogar com as pessoas que estão escrevendo esses romances, nem com o público ferrenho e defensor desse tipo de história, porque os argumentos deles são na base de alguns axiomas que a gente já conhece muito bem. Ah, mas nem todos são assim. Ah, mas quem se deixa levar é cabeça fraca. Ah, mas o importante é estar lendo alguma coisa. Ah, mas em livros de terror tem coisas assim e ninguém reclama. Ah, mas em livros de autores muito grandes tem coisas assim e ninguém reclama. Ninguém quem? Às vezes a gente reclama sim, gente. Vídeo a gente reclamando do Stephen King. Com os negócios lá de It. Uma vez, numa leitura coletiva, perguntaram como que a gente poderia fazer para escrever personagens que tivessem comportamentos duvidosos, ideias preconceituosas, ou cometessem crimes mesmo e não tivessem aquele surto de crise na consciência, sem que os leitores achassem que aquilo era a opinião dos autores mesmo, né? Que os autores concordavam com aquilo. Nessa ocasião, eu dei algumas dicas de como fazer isso. Eu sou uma boa escritora? Não. Mas eu sou uma leitora experiente e estou incrementando meus conhecimentos estudando letras. E sendo assim, apesar de eu não saber de tudo, óbvio que não, e ainda ter muita coisa para aprender, eu acho que posso falar uma ou duas coisas sobre esse assunto. Por isso, eu decidi falar sobre alternativas para escrevermos sobre temas polêmicos sem sermos um bando de pau no cu dessensibilizados do caralho. E vou usar 2 livros de ficção como referência: Tampa, de Alyssa Nutting, e Minha Sombria Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Tampa, publicado em 2013, é narrado por Celeste Price, uma professora que dá aula de língua inglesa e usa seu charme e beleza para seduzir meninos de 14 anos de idade. A autora foi muito ousada e habilidosa ao escrever esse livro. Primeiro porque quando se toma conhecimento desse tema, muitos homens podem pensar que ser assediado por uma professora gostosa na adolescência é sorte. Segundo, porque o livro é narrado em primeira pessoa sob o ponto de vista da professora Celeste, que é uma mulher que não se sente culpada pelos seus desejos, ela não tem crises de consciência e todo o cuidado que ela toma é apenas para não ser pega.
E mesmo assim, este não é um romance erótico e não romantiza a relação dessa professora com esses meninos. O que a autora fez para conseguir que a narradora não tivesse crises de consciência e ainda assim passar para o leitor que suas atitudes eram erradas e que ela, a autora, Alicia Nutting, não compactua com mulheres mais velhas assediando meninos de 14 anos? 1. Ela colocou os garotos verbalizando e demonstrando para a professora os seus desconfortos, medos e paixões impulsivas e imaturas. Então, quando a gente lê uma cena na qual há uma mulher adulta interagindo com um adolescente que começa a mostrar sinais de descontrole emocional em face das emoções que ele está experimentando e do que está acontecendo com ele, a gente não tem como achar aquilo erótico. A gente consegue perceber o problema, inclusive porque a narradora protagonista demonstra que está irritada em lidar com as emoções daquele adolescente. E aí a gente vê, gente, mas você não está percebendo que esse menino está afetado com o que está acontecendo? Que isso não está sendo legal para ele? É isso que a gente sente quando a autora coloca esse contraponto. 2. O jeito que a narradora fala sobre si mesma nos faz perceber que ela mesma sabe que está errada, que o que ela faz prejudica os adolescentes, mas mesmo assim ela não se importa, porque ela só se importa com os próprios desejos. E aí a gente percebe, putz, isso não é legal. Isso tem alguma coisa muito errada aí. 3. A autora incluiu cenas pesadas e muito gráficas com as consequências diretas do envolvimento dessa professora com esses alunos, ou com um aluno específico, na verdade. Eu não posso falar muito sobre isso para não dar spoiler para vocês. E quem lê vai perceber que a autora construiu a narrativa de forma a apresentar a polêmica, nua e crua, mas sem romantizar. Sem fazer parecer que essa relação é legal, é bonita, é só um romance tabu. Quando há cenas eróticas, e elas existem nesse livro, a gente fica chocado, desconfortável, porque o tempo todo é jogado na nossa cara que os meninos são praticamente crianças e ela é uma mulher adulta muito mais velha. Essa história é uma forma chocante, porém não romantizada, de mostrar que meninos também podem ser abusados por mulheres mais velhas e que isso não é sorte, não é legal e que gera consequências psicológicas muito graves nesses meninos. E o livro Minha Sombria Vanessa, publicado em 2020, também é narrado em primeira pessoa, mas neste caso a perspectiva é da vítima. A estudante Vanessa Wai narra sobre como se envolveu com um professor 27 anos mais velho, quando ela estava no ensino médio e tinha apenas 14 anos. Neste livro, Vanessa acredita ter se apaixonado e continua se relacionando sexualmente com esse professor mesmo depois de completar a maioridade. Prestem bem atenção, porque é bem familiar com o plot de um livro polêmico que eu citei aí no começo, mas vamos ver a problemática disso sendo desenvolvida nessa obra aqui. De novo, se alguém entra em contato com esse resumo, pode pensar que vai rolar uma história tabu, cheia de erotismo, principalmente porque a narradora, a protagonista, não se vê como vítima de abuso. Então, como a autora fez para nos passar essa ideia de que houve manipulação e abuso, mesmo com a narradora, a protagonista, dizendo o contrário? 1. Ela colocou Vanessa se questionando várias vezes durante o texto sobre os comportamentos do professor, antes de dizer que gostava dele mesmo e tinha consentido. Então, a gente tinha a afirmação de Vanessa sobre ter consentido, ela falando, mas eu quis, eu consenti. Mas também tínhamos todas as dúvidas e todos os malabarismos mentais que ela tinha que fazer antes de concluir que quis o que aconteceu. Então a gente ficava, poxa, mas será que ela quis mesmo? Porque aqui ela tá falando sobre dúvidas que ela teve, sobre coisas que esse professor falava para ela, sobre momentos de desconforto. E aí ela fala assim, não, eu quis. E aí a gente fica... 2. Por meio de uma narrativa que alternava memórias do passado com o presente da narradora, a autora inseriu outras vítimas do professor entrando em contato com Vanessa, no futuro, já quando ela era uma mulher adulta, e sinalizando o que aconteceu com elas e as consequências que elas sofreram. E aí a gente pega, analisa a vida da Vanessa naquele momento, as medicações que ela tem que tomar,
como as coisas estão andando assim muito difíceis para ela, como ela não conseguiu atingir nem uma quinta parte do seu potencial que ela demonstrava no ensino médio, como ela ainda continua tão ligada nesse professor, tão desesperada pelo afeto dele, e a gente fica pensando, será que ela quis mesmo? Será que ela tinha condições mesmo de querer? Será que isso é só um romance tabu? Percebem o que acontece com esses dois livros quando a gente tira esses contrapontos que as autoras inseriram para equilibrar a história, que elas tiveram a habilidade e o bom senso de colocar ali junto com a polêmica? Vocês percebem o que acontece? O que essas histórias virariam sem esses contrapontos, sem o bom senso das autoras, sem a habilidade delas? Dark romances. Romances tabus. Ah, mas dark romance não é isso, isso é romantização de abuso. Então, avisem aí na comunidade de vocês que tem gente romantizando abuso e vendendo horrores sob o rótulo de dark romance para um público que está cada vez mais dessensibilizado e que tem que ficar procurando histórias cada vez mais pesadas e absurdas, porque um dark romance com dois adultos conscientes e consentindo em dar umas chicotadas um no outro na hora H, aí já ficou sem graça, não, a gente quer mais emoção. Então é isso. Feliz dia 18 de maio, né? Porque sequestro e abuso e manipulação de criança e adolescente, pelo visto, virou bagunça, né? E depois disso, assim, tchau também. Me irritei. É isso aí. Lê apenas o primeiro passo, o resto a gente fala aqui. Tchau e...